Vocês da imprensa mais uma vez, falar com a torcida Cruz Maltina. A gente vai apresentar oficialmente o Maxime Domingues, o novo atleta contratado pelo Vasco. Para facilitar, acho que para todos, se vocês falarem devagar em português, o Maxime vai tentar responder entre português e espanhol. Se ele tiver alguma dificuldade, a gente faz a tradução. Quem quiser perguntar em inglês também, fica à vontade. Mas acho que para facilitar para todo mundo, se a gente falar devagar, ele tem a vontade de tentar se expressar em português e espanhol. Então acredito que fica melhor para todo mundo. Então vamos fazer primeiro as fotos. A gente começa falando exclusivamente da contratação do Maxime e no final a gente abre ali, Babo, uns 10, 15 minutos, que aí quem quiser falar mais de janela de transferência, a gente tira outras dúvidas. Tranquilo para vocês assim? Então vamos lá? Pode ir, Pablo? Pode. Maxime, bom dia, seja bem-vindo ao Vasco. Pode falar para a gente um pouco sobre como foram esses primeiros dias, a sua chegada aqui ao clube, a recepção dos colegas, já teve a chance de conversar com todo mundo, com o técnico Rafael Paiva. E como que foram esses primeiros dias seus aqui? Bom dia. Do primeiro dia me sinto muito bom aqui. A gente é muito amável comigo. O staff, os jogadores, o Marcelo também. Então, um sentimento muito bom. Bom dia, Maxime. Bom dia, Marcelo. Marco Vasconcelos, do canal Atenção Vascaínos. A pergunta para você, Maxime, é sobre até essa adaptação. Claro, são os primeiros dias, mas o que você já sentiu até de retorno por parte dos outros jogadores? Você é um jogador que vem da Europa, é um jogador europeu, assim como o Payet, que chegou aqui e não tinha nem... tinha até alguns que já tinham atuado na França e tal, teve essa facilidade. O quanto vai ser importante também a ajuda do próprio Payet, que é um jogador europeu, assim como você, que já está há algum tempo aqui no Vasco. E para o Marcelo, na sequência, se pudesse, falar um pouquinho sobre essa janela, que aparentemente já está encerrada, ainda tem alguma possibilidade no finalzinho. O Maxime foi a sexta contratação. A prioridade, vocês já tinham falado um pouco sobre isso, o torcedor também ficou nessa expectativa do zagueiro, né? Que não foi possível até o Ian, no último momento ali, aos 48 do segundo tempo, quase conseguiu, mas não houve essa possibilidade. Queria que você, na sequência, fizesse um resumo e explicasse também essa situação do zagueiro, por favor. Sim, claro é que aqui é diferente que na Europa, mas pode falar com quase toda a equipe em português, em espanhol, em francês. Então é mais fácil para a adaptação com a equipe. Eu acredito que é melhor da janela, eu falo no final, né? Tá bom. Mas já fica registrado. Bom dia a todos. Cícero Mel, da ESPN aqui no Brasil, canais Disney. O Max, seja bem-vindo aí, que você obtenha sucesso aqui no Vasco, no Brasil,
Queria que você falasse um pouco das suas características de jogo, que posição você se sente melhor, como é que é o seu estilo de jogar para quem não te conhece, e o que você tinha de informações do Vasco antes de vir aqui para o clube. Eu sou um jogador que quero muito jogar com bola, sou um jogador tecnicamente bom. Para a posição, pode jogar no meio, à direita. Agora no futebol é muito importante de poder jogar a diferente posição. Então, igual a posição, vou dar o máximo. E qual é O que você sabia do Vasco antes de vir para cá? Você procurou se informar sobre o clube? Que é um grande clube no Brasil, é o primeiro campeão do continente, muito grande jogador como Romário, Edmundo, a lenda Roberto Dinamite. Então, um grande clube. É nada. Aline Nastari, TNT Esportes, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Você falou um pouco o que você já conhece sobre o Vasco. Queria que você falasse sobre a torcida do Vasco, o que você viu, o que você já viu em rede social, ou o que você já recebeu de rede social, como te impactou a torcida do Vasco. Queria que você falasse também um pouquinho, se você pudesse, dessa curiosidade, assim, de você falar muitas línguas. A gente vê aqui a dificuldade de adaptação, por exemplo, por um tempo do Payet, porque agora vai poder conversar com você, que fala francês também, mas se você até pudesse falar sobre isso, sobre essa relação com ele, e como foi isso em você, assim, né, de aprender tantos idiomas diferentes jogando futebol? La torcida de Vasco é incrível. Desde o primeiro dia veio um montão de vídeos do jogo e gosto muito, de verdade gosto muito. É muito importante para os jogadores de ter apoio apoiado da torcida. É muito importante e gosto muito. Idioma. Tenho um padre espanhol, uma mãe de Suíça, então falo alemão, francês, inglês, português um pouquinho. Dá-me 2, 3 meses e vou falar perfeito. Eu queria que você falasse, porque você não pode jogar agora a Copa do Brasil, né? Mas você já fica disponível para o fim de semana, parece, para o clássico contra o Flamengo. Queria que você falasse se você já sabe um pouco do que significa esse clássico entre Flamengo e Vasco, Vasco-Flamengo. É um jogo de muita importância para o torcedor. E o que você já ouviu falar sobre isso, sobre esse duelo? Sim, eu sei que é um derby muito grande aqui em Rio. E este tipo de jogo tienes que ganhar. Então, o clube, a equipe, ele está a fazer tudo para ganhar, seguro. Bom dia, Max, Marcelo, Eduardo Alves do portal BTB Esportes. Seja bem-vindo ao Vasco e ao Brasil. Diante do que você provavelmente estudou sobre o futebol brasileiro, como é que você acredita que será sua passagem por aqui? Acredita que terá facilidade de se encaixar no estilo de jogo do futebol brasileiro? O futebol brasileiro é um futebol que gosto. É muito técnica, intensidade e creio que é um tipo de futebol que me corresponde. Então, seguro que tenho que ter uma adaptação. Espero rápido e vou trabalho muito para estar disponível o mais rápido possível. Bom dia, Maxime. Gabriel Rodrigues da Trivela aqui. Queria saber o motivo da sua escolha de vir para o Vasco e de vir para o Brasil. A gente vê muitos jogadores brasileiros indo para a Europa, mas esse movimento inverso é raro, jogadores europeus vindo para o Brasil. Queria entender como é que foi a sua decisão, como é que chegou para você essa proposta de vir para o Vasco, de vir para o Brasil, e a sua escolha de fazer esse trajeto para o Brasil. De verdade foi muito fácil. O Vasco é um grande clube. E o primeiro contato com o clube foi seguro que queria assinar por el clube. Então foi muito fácil para mim. Max, bom dia. Jonathan Santos, canal BTB Esporte.
Queria saber de você as suas primeiras impressões em relação ao CT, à torcida do Vasco e também aos seus colegas de equipe. Muito bom, muito bom. O primeiro dia foi... nice welcome. Yeah, nice welcome. They give me a nice welcome. Os jogadores, boas-vindas e então, muito bom. Gostou muito. Maxime, bom dia. Primeiro eu queria saber como é que pronuncia o seu nome. Se é Maxime, qual é a pronúncia? Maxime Domingues. Maxime Domingues, muito obrigado. Parabéns pelo seu respeito em procurar já se expressar em português logo na sua primeira entrevista. Parabéns pelo seu profissionalismo. Tenho certeza que daqui a pouco você vai aprender uma frase que todo gringo já aprendeu, que aqui é Vasco, porra. Essa é uma frase que daqui a pouco já conhece. Já conhece. Então, queria que você falasse a respeito do que você acompanhou quando tomou a decisão dos jogos do Vasco. Hoje nós estamos ainda na 8ª posição com potencial de crescer. O que você acompanhou? Você viu algum jogo? Viu melhores momentos? O que você acompanhou do Vasco à distância quando decidiu vir para cá? Can I answer in English? It's too hard. Yes. I tell you and you can answer for me. It's hard. Ele disse que essa pergunta está mais difícil para ele responder, então ele vai falar um pouquinho em inglês. Pode ser. Pode ser. In English, desculpe. Yes, I watched some games. I know that the club is in a really good moment right now. 8 games without loss. They play really important. We play against important games in tomorrow, and I'm sure that if the team continue to work like this, we can look forward and we can do better for sure. Ele disse que viu os jogos depois que ele assinou. Ele sabe que a gente tem 8 jogos sem perder. São jogos difíceis, os jogos recentes. E que a gente, se mantiver essa atitude, esse compromisso, a gente pode chegar ainda mais alto no campeonato. Olá, boa tarde. Fabiana Santoro, aqui da FERJ. Eu gostaria de saber se você procurou estudar os outros times cariocas que o Vasco vai enfrentar ao longo dos anos. E se você se sente preparado para mudar o seu estilo de futebol, porque é diferente o estilo de futebol da Europa para o estilo do futebol carioca. Eu gostaria de saber se você se sente preparado para isso. Sim, preparado sim. Eu sei que vai estar um pouco difícil, mas estou seguro que rapidamente vou estar listo para ajudar. Bom dia, Max. Bem-vindo. Bom dia. Sérgio, do canal Podcast Cruz Maltino. Queria saber de você como foi o seu primeiro contato com o Payet, Coutinho, que são as grandes estrelas do Vasco. O Coutinho também chegou esse ano e o Payet já está há um ano aí. Como foi a primeira conversa com eles e os treinamentos com esses caras? Muito fácil. Falo com o Payet muito, em francês é mais fácil para mim. E ontem também com Coutinho. E estão bons agentes, os dois, jogador de classe mundial. E como pessoa muito bom também. Então, contato muito fácil. Bom dia Maxime, Marcelo, bem-vindo, seja bem-vindo ao Vasco. Você falou um pouquinho das suas características, mas eu queria saber a respeito de posicionamento dentro de campo. Onde que você se sente mais à vontade atuando? Se é como ponta, como meio armador, pelo lado, por dentro, volante, enfim, como que você se sente mais confortável? Se tem alguma preferência de atuação? Como disse antes, agora em futebol tem que poder jogar a diferente posição. Gosto muito de jogar no meio, mas se tem que jogar à direita, à esquerda, ou não sei onde, vou dar o máximo, seguro. Opa, Marcelo, bom dia Maxime, seja bem-vindo. Maxime, queria saber a respeito da sua comemoração, né? A origem, no caso, né? Você até tirou foto assim, fazendo teoricamente o hang loose na cabeça. Em Lausanne, jogo com um amigo e quando marco gol, fizemos sempre assim. Então, agora, quando marco gol, faz assim. É simples.
Olá, Max, tudo bem? Bom dia, Marcelo e a todos. Eduardo Ferrari, do canal Vasco Connection. Max, queria que você falasse um pouco mais sobre o futebol brasileiro. Se você acompanhava, se você chegou a assistir alguns jogos do Campeonato Brasileiro também. E o Vasco, depois de muito tempo, passou a disputar o campeonato, né? O Vasco agora está na parte de cima do campeonato e tem um clássico pela frente. A colega acabou de mencionar o jogo com o Flamengo. E se você está pronto para esse jogo, se você acompanhava já o futebol brasileiro, e como é que está o Max, né, pronto para jogar? Tenho muitos amigos de Brasil, então eu sei como é o futebol aqui. Creio que estou pronto para jogar. Agora é a decisão do staff, mas me sinto bem e estou preparado para jogar. Para fechar, Manu vai fazer um pedido que acho que todo mundo vai ter. Mas não é uma pergunta, não. É. Maxime, você falou que fala vários idiomas e que já conhece a frase "aqui é Vasco", né? Você poderia falar "aqui é Vasco" em todos os idiomas que você fala? Vai falando esse idioma. Em português também, não. Aqui é Vasco. Ici é Vasco. Here is Vasco. In English? I say in English already. E aqui é Vasco, em espanhol. Here is Vasco, em alemão. Oi? Obrigado, Maxime. Obrigado. Vou liberar ele, porque ele tem que ir pro treino, Marcelo. Ele tem que... Você falou uma parte boa, aqui é Vasco, porra. To translate a swear word is more difficult. Obrigado, minha gente, aqui. Galera, preciso que a gente não se alongue. Que casasse a realidade financeira que a gente podia investir dentro dessa janela com o retorno técnico que a gente precisa. Então a gente buscou, num primeiro momento, jogadores já, digamos, entre 28, 30, 31 anos, jogadores de um perfil mais consolidado, que chegassem com a perspectiva de brigar realmente pela posição. E no encerramento da janela a gente teve a possibilidade de negociar com o Ian, que é um atleta jovem, um perfil diferente do que a gente vinha buscando anteriormente, mas um atleta que no primeiro semestre tinha jogado pela Seleção Olímpica da Argentina. Então um atleta que a gente identificava que tinha um perfil de poder ser uma peça interessante para o Vasco. Infelizmente, por questões ali de contrato, não foi possível fazer esse movimento, mas a gente confia no nosso grupo. Logo na minha chegada eu falei uma frase que eu já vi torcedor me cobrando também na internet e quando eu estou lá em São Januário principalmente, que é: a verdade do futebol é o campo. E principalmente quando a gente não ganhou do Atlético e do Grêmio. Só que, repito, a gente tem que ter sempre equilíbrio na tomada de decisão. Dentro do Campeonato Brasileiro, o Vasco tem a 14ª defesa em número de gols sofridos dentro do campeonato. Só que se a gente pegar o recorte, por exemplo, desde a chegada do Paiva e desde a minha chegada, o Vasco tem a 4ª defesa menos vazada do campeonato. Claro que a gente busca, repito, qualificar o nosso elenco, a gente buscou ver as possibilidades, mas a gente tem que trazer atletas que a gente entenda que se encaixam na realidade do Vasco. Jogador que bota muita dificuldade, que a gente
A gente percebe que ele não quer vir para o Vasco, esse jogador não interessa. O Vasco não tem capacidade de pagar R$1 milhão em um zagueiro. É fora da realidade financeira do Vasco. Então, quando a gente tem esse tipo de situação, a gente prefere confiar sempre no nosso grupo, como a gente fez em outras posições também. O Vasco, dentro do Campeonato Brasileiro da Série A, é o clube que tem mais jogadores da divisão de base, tendo feito gol na atual edição do Campeonato Brasileiro. Tem 5 jogadores da divisão de base do Vasco que marcaram gols na Série A do Campeonato Brasileiro. O Vasco tem, claro, buscado sempre evoluir, sempre melhorar. É esse o desejo do presidente Pedrinho, ele sempre nos cobra por isso, é esse o desejo do torcedor Cruz Maltino. O Vasco está disputando nas quartas de final da Copa do Brasil pela primeira vez em 9 anos. E o Vasco hoje está em 8º lugar no Campeonato Brasileiro, com a possibilidade de conseguir ainda, digamos, algo mais dentro desse campeonato. E a gente não vai conseguir resolver todos os problemas do Vasco em 2 meses, em 3 meses. Eu sei que às vezes é duro para o torcedor ouvir isso. O torcedor normal tem o seu sentimento de cuidar do clube, de zelar pela instituição, de querer sempre as melhorias, mas a gente tem que ter responsabilidade. O Vasco tem que fazer alguns investimentos que o Vasco ao longo dos últimos anos não fez, como, por exemplo, a reforma do Estádio de São Januário, que o presidente Pedrinho, junto com a diretoria, tem conduzido. A gente tem uma preocupação de ligar melhor a divisão de base do Vasco com o futebol profissional. Pessoalmente, eu acho que o Vasco comete um erro estratégico de ter 5 locais de trabalho. O Vasco tem o CT Moacir Barbosa, o Vasco tem São Januário, tem a sede da SAF na Barra, usa o Arte Sul e usa Caxias. Eu acho que essa maneira em que está disposto o espaço físico do Vasco para a divisão de base, para feminina e profissional, é muito distante do adequado. Então a gente espera em breve poder marcar uma coletiva para sinalizar como a gente pretende corrigir esse déficit histórico que o Vasco tem. Então são tomadas de decisão que a gente no final a gente vai para um orçamento. E é difícil para um clube onde o torcedor nunca ouviu um respeito ao orçamento começar a ouvir isso. Então o Vasco ao longo dos últimos anos se endividou. O Vasco consegue ainda ser competitivo pela grandeza histórica que o clube tem, pela força da torcida do Vasco, mas não pelas últimas gestões que o Vasco teve, nos últimos anos. Se a gente pegar o Vasco até o período, por exemplo, que o presidente Pedrinho e o nosso diretor técnico Felipe jogavam, ali a virada dos anos 90 para os anos 2000, e você olhar os últimos 30 anos do Vasco, eram anos maravilhosos do Vasco. E se a gente pegar de 2000 para cá, o Vasco começou a ficar muito abaixo, tanto da sua história, quanto do seu potencial. E por alguns fatores que a gente espera corrigir ao longo do tempo. Vamos ter dificuldades, vamos ser criticados. Para mim era muito fácil eu fazer uma proposta fora da realidade do Vasco para um zagueiro e deixar boa parte dos torcedores satisfeitos, mas poderia ser um atleta que não entregaria a performance que a gente desejaria, e principalmente daqui a 6 meses ou um ano poderia ser um novo problema financeiro para o Vasco. E o Vasco não aguenta, gente, mais tanto problema financeiro, tanta decisão que não pensou na instituição, e chega uma hora que a gente tem que corrigir. E o presidente tem pedido isso sempre para a gente. Eu quero que vocês façam um time forte, o Vasco precisa ser competitivo, mas vocês precisam ter responsabilidade na condução desse clube. E a gente tem que seguir a determinação. Marcelo, bom dia. Desculpa até me alongar na resposta, mas... Oi, tá ligado? É porque não é o ponto do zagueiro, entendeu, Marquinhos? É uma coisa que envolve o clube, entendeu? Para mim, como executivo, é fácil sair fazendo proposta e depois ver o que acontece, né? Estou pagando a conta aí do que acontece. Bom dia, Marcelo. 2 questões rápidas. Primeiro, como foi feita a logística para trazer o Tubita Rodrigues e o Jean Davi, que jogam hoje à noite, e o Vasco tem um jogo importantíssimo amanhã em Curitiba. E a outra, como surge a possibilidade de trazer um jogador totalmente desconhecido, suíço, que não é normal, o suíço, acho que é o primeiro suíço que veio para o Brasil, apesar de estar jogando em Portugal. Como vocês descobriram esse jogador, que informações tiveram, como chega ao ponto de contratar um jogador
nessas características, desconhecido e de um país totalmente diferente? Tranquilo, Cícero. Começar pelo atleta. Embora ele seja suíço, ele estava jogando em Portugal na última época. Foi o país onde a gente conseguiu acompanhar com mais detalhes o Maxime. Claro que depois a gente viu jogos também dele, tanto na Polônia quanto na Suíça, para ter um balizador melhor. Então a contratação dele vem porque ele estava no mercado de Portugal. Talvez se ele estivesse jogando na Suíça ou na Polônia, dificilmente a gente contrataria, porque não são mercados monitorados pelo Vasco. A gente está mudando até alguns mercados que a gente observa. O Vasco hoje tem 9 jogadores não brasileiros no seu elenco. O Vasco está no limite do número que pode ser de relacionados. Eu acredito que o Vasco tem que também olhar para os brasileiros, tanto da Série A quanto da Série B do Campeonato Brasileiro, que tem jogadores com um perfil interessante. E nos últimos anos não eram mercados que talvez o Vasco estivesse acompanhando tanto quanto o Vasco acompanhava alguns campeonatos da própria América do Sul. Então a contratação do Maxime veio por esse contexto e a primeira foi a logística. Eu geralmente evito falar o máximo de qualquer informação que possa ajudar um adversário. Então, assim, a gente está tendo todo tipo de cautela na situação do Menezes e do Puma, para que eles estejam aptos a essa partida. É uma partida decisiva para o Vasco. Então, o nosso departamento de saúde e performance e o nosso departamento médico, desde o momento em que eles foram convocados, a gente já fez um detalhamento de poder acompanhar o dia a dia desses jogadores, de como eles têm treinado junto às suas seleções. E se for desejo da comissão técnica, o Vasco vai ter a logística adequada para esses jogadores estarem disponíveis. Aí a decisão é do Rafael Paiva se relaciona ou não relaciona. Ô Marcelo, tudo bem? Eduardo aqui. Marcelo, é um assunto polêmico, mas preocupa o torcedor vascaíno, desculpa. Questão da arbitragem, cara, no futebol brasileiro. Para o jogo de amanhã, a CBF escalou mais uma vez o Wilton Pereira Sampaio, um árbitro que se envolveu em polêmicas em jogos do Vasco e tudo mais. Não vou entrar muito no mérito, mas qual é o tipo de conversa que o Vasco tem com a CBF, ou se tem com a CBF? Tem como você pontuar, passar uma certa tranquilidade para o torcedor vascaíno ou não, que além do Atlético, o Vasco tem que jogar contra a arbitragem também, né? Não, a arbitragem é um tema que tem sido muito debatido e muito criticado aqui no Brasil. Principalmente a questão, falando da Série A do Campeonato Brasileiro, dos critérios, que às vezes a gente fica na dúvida de qual linha vai ser adotado, porque lances de pênalti, às vezes a gente vê interpretações diferentes. Quando tem toque na mão, a gente vê interpretações diferentes. Então essa questão do critério, eu acho que é um dos pontos bem sensíveis. E eu tenho uma outra crítica, que já externei isso ao presidente Edinaldo Rodrigues, como ao presidente da comissão de arbitragem, o CNM, que na minha opinião, em muitas situações o VAR tem buscado apitar os jogos. E quem apita a partida é o árbitro central. A lei do futebol diz que quem apita o jogo é o árbitro. Os auxiliares, eles sinalizam, eles ajudam o árbitro, mas eles são auxiliares. E o VAR também é uma ferramenta auxiliar. Ela está ali para facilitar o trabalho do árbitro. E às vezes a gente vê na transmissão, seja nos nossos jogos ou nos jogos de outros clubes, às vezes o VAR chama o árbitro quando deve ser chamado, até aí está correto. Só que quando o árbitro se dirige à cabine do VAR, o VAR já está dizendo para o árbitro o que foi que aconteceu, onde é que ele tem que olhar, onde ele não tem que olhar. Então, assim, eu acredito que o árbitro central ele tem que ter autonomia para ele interpretar o lance. E se ele quiser fazer um contraponto com o VAR, aí tudo bem, é uma equipe de trabalho. Mas aqui no Brasil, muitas vezes a gente vê, o VAR chama e fala, foi pênalti, foi pênalti.
Então, assim, com todo respeito, VAR, não é você que apita, entendeu? Quem apita é o árbitro central. Então, assim, se um bandeira sinaliza um impedimento e o árbitro central não marca, não é impedimento. Foi uma sinalização que o árbitro central não seguiu. Então, tem alguns pontos desse que a gente deveria buscar um padrão mais próximo, porque, naturalmente, os lances não são idênticos, a gente entende isso. Os profissionais de arbitragem não são idênticos, a gente também entende isso. Mas para reduzir o desgaste e muitas vezes a desconfiança do próprio torcedor, era importante que a gente tivesse clareza em algumas situações de tomada de decisão. O Vasco tem se posicionado junto à CBF sobre os árbitros que apitam as nossas partidas. Agora a gente não vai, e não é a história do Vasco, usar muleta. A gente vai para Curitiba para buscar a nossa classificação. A gente confia no nosso grupo, a gente sabe também a qualidade do Atlético Paranaense e a gente espera que o campo defina quem é o semifinalista. Tomara que o árbitro esteja numa boa jornada, que a equipe de arbitragem tenha tranquilidade também para exercer o seu trabalho e que os jogadores que são a estrela do espetáculo possam definir e que a gente seja merecedor dessa classificação. Tudo bem, Marcelo? Tudo bom. Você deu uma explicação bem ampla sobre, quando o Marquinhos perguntou de zagueiro, sobre o mercado geral. Sim. Só para deixar, enfim, mais claro para o torcedor, eu sei que nesse momento, para a contratação, o jogador precisa ter rescindido até o dia 2, né, dentro da sua própria janela, enfim, é algo um pouco mais complexo. Mas vocês consideram que nesse momento o grupo é esse até o final da temporada, ou vai estar atento à possibilidade do mercado, ou, enfim, como é que vocês analisam isso dentro do que era... Porque antes vocês falavam com a gente de um jeito de um zagueiro é prioridade, um zagueiro é prioridade. Pela forma como você falou, com o retorno do João Vitor e pelo que vocês têm no elenco, parece que não é mais tanto assim. Então, só para entender o olhar de vocês sobre o grupo que tem hoje, se está completamente fechado, e se você pudesse também falar um pouquinho para a gente sobre Felipe Coutinho, né, que tem 1 mês e 1 semana já desde que ele se machucou, ficou fora, é sempre algo que o torcedor se interessa muito. Hoje a expectativa é se viaja, se não viaja, como foi esse processo e por que no fim essa demora para o retorno dele? Olha, eu sempre confio no meu grupo de trabalho, isso acima de qualquer situação. A primeira vez que o presidente Pedrinho me ligou, o Vasco tinha 7 pontos em 10 rodadas do Campeonato Brasileiro e o Vasco estava na zona de rebaixamento. Naquele dia eu falei para o presidente qual era a pontuação que a gente ia fazer na Série A, o presidente até deu risada da pontuação que eu falei que dava para a gente acreditar e buscar. E quando eu cheguei aqui no Vasco, oficialmente, a gente tinha 11 pontos. O Vasco era 16º lugar. E esse grupo de trabalho, ele tem reagido dentro da própria competição. São basicamente os mesmos jogadores, com exceção de 6 atletas que foram contratados na janela e de 8 atletas que estavam de maneira mais regular no profissional, que foram liberados para outros clubes. Então, a confiança nesse grupo tem valido a pena. Quando eu cheguei, o Álvaro Pacheco, o anterior treinador, estava sendo desligado do Vasco e também existia a expectativa de algumas pessoas que a gente contratasse uma nova comissão técnica. E aí, junto com o presidente Pedrinho e principalmente com o nosso diretor técnico Felipe, a gente acreditou que valia a pena observar um pouco do Rafael Paiva, que já tinha tido uma passagem anterior, e essa decisão tem se mostrado acertada. Então, muitas vezes, as pessoas que estão ao nosso lado, as pessoas que acreditam no nosso clube, elas precisam apenas de confiança e de ter as melhores condições de trabalho para elas demonstrarem um pouco de quem elas são. E esse grupo tem demonstrado pouco a pouco. Repito que para a grandeza do Vasco, a gente tem que fazer muito mais para merecer algum crédito e merecer alguma confiança, mas esse grupo tem reagido dentro do campeonato. A gente chega numa semana importantíssima e eu acredito que o que esse grupo precisa é confiança do torcedor e apoio, porque esses jogadores eles podem dar nessa temporada
aquilo que o torcedor do Vasco tem esperado nos últimos anos. Então, se a gente estiver na mesma sinergia, a gente pode conquistar isso. Então, isso é a maneira que eu acredito de trabalhar, confiando nas pessoas que acreditam no clube acima de tudo. A gente tem funcionário no Vasco que está aqui há 6 anos, funcionário que está há 10, funcionário que está há 15, e que nos mostram, muitas vezes, as dificuldades que eles tiveram para manter o Vasco competitivo. Então, quando você possibilita que essas pessoas entreguem o seu melhor, muitas vezes o cenário muda. E é isso que a gente acredita de fazer. E pouco a pouco a gente vai fazendo as modificações que sejam necessárias, entendendo, repito, a nossa limitação orçamentária também. O bolso do Vasco não é infinito. Isso o passivo histórico do clube mostra, como a gente deveria ter tido, ao longo dos últimos anos, decisões mais assertivas. E sei que essa conversa não é uma conversa que o torcedor gosta de ouvir. Porque o torcedor, ele é apaixonado pelo clube. Ele faz muito sacrifício para apoiar o clube. Ele abre mão de final de semana, ele abre mão de família para estar junto desse clube. Mas a gente precisa ter a responsabilidade. E eu sei que ter responsabilidade não é um traço cultural recente do Vasco. E de alguma maneira ou de outra, algumas pessoas vão ter que se sacrificar para que a gente possa ensinar ao torcedor essa responsabilidade e que o Vasco seja beneficiado num segundo momento. E o Coutinho, ele se cobra demais para estar disponível, para estar em campo. A gente tem total confiança no que o Felipe pode fazer ao longo dessa temporada e da próxima, junto ao Vasco. E o que eu converso sempre com ele, eu quero que você esteja em campo quando você estiver bem. Se vai demorar o próximo jogo para você estar bem, ou se vai demorar mais um mês de você estar bem, é você que tem que dizer para a gente. Então, assim, o Vasco não vai pressionar o Felipe de que ele tem que jogar quarta, domingo, semana que vem. O Vasco não pressiona nenhum dos seus jogadores. A gente busca, sim, conscientizá-los da importância que eles têm e da importância que os jogos têm para o Vasco. A gente conversa com o departamento de performance, a gente conversa com o departamento médico para saber da aptidão e da disponibilidade de cada um. E no final, a decisão tomada em conjunto. Não tenha dúvida nenhuma que o Felipe está muito disposto a jogar, a competir. Um dia, aos poucos, eu acho que vocês vão entender o tamanho dos sacrifícios que ele fez para estar aqui no Vasco. E esse sacrifício que ele fez vai ser recompensado no momento certo. E a gente vai sorrir muito ainda com o Felipe Coutinho dentro do Vasco da Gama. Marcelo, bom dia. Fábio Azevedo. Tranquilo. Canal Fanático Vascaíno. O torcedor que está ouvindo a tua live, ele está se remetendo ao modelo associativo, quando se falava da dívida, da falta de responsabilidade. Só que há 2 anos o Vasco virou SAF. O que não aconteceu ao longo desses 2 anos, que não possibilita você, nesse momento, em falar em grandes investimentos? Porque o torcedor imaginava, bom, girou a chave, mudou para o modelo SAF, trouxe investimento, o Vasco muda de nível de investimento. E aí você pisa no freio e fala, não é bem assim. E em quanto tempo você imagina, conversando com o presidente, já que nesse momento está bloqueado o investimento, o Vasco consiga dar o tal salto que o torcedor espera? Olha, para mim, SAF ou associação não diz nada. Para mim, essas 2 palavras significam regime jurídico. Se está como SAF ou se está como associação. O que importa para mim é a gestão do dia a dia. Então, assim, o clube mais rico do mundo, o clube com mais sucesso no mundo é o Real Madrid. Ele é uma associação. É o único meio de ter sucesso? Não. Os clubes ingleses, todos são empresa. Os italianos, basicamente, todos são empresa também. O Bayern de Munique é um modelo híbrido. Ele é meio que uma associação, porque o Bayern é majoritário, só que ele também tem a parte dele de empresa, onde 3 grandes marcas alemães são acionistas. Então, para mim, se é SAF ou é associação, não muda muita coisa, não. Sendo bem sincero. O que muda para mim, o que faz a diferença para mim,
É o modelo de gestão que você tem dentro dessa estrutura. Aí faz diferença. E no caso do Vasco, eu enxergo que não houve um respeito a práticas de governança corporativa. Muito sério. Muito sério. O presidente já trouxe para a imprensa algumas situações de endividamento. E, por exemplo, nessa janela de agora, a gente tinha 2 riscos de transferban, ou seja, de não pagamento pela compra de atletas, que foram comprados na época da SAF, no ano passado. Em janeiro, eu tenho mais um risco de transferban, o Vasco da Gama tem mais um risco de transferban, por atleta comprado ano passado, que nunca foi pago nenhuma parcela. Então, isso é uma maneira que uma SAF tem que gerir uma instituição? Não. Aos meus olhos, não. Então, são esses tipos de dificuldades que a gente tem que enfrentar e trazer respostas, trazer soluções. E é o que a gente tem buscado no dia a dia. É o que a gente tem buscado no dia a dia. É transformar essa realidade do Vasco, é mudar as práticas do Vasco, é respeitar um orçamento que não era respeitado. Não era respeitado. O orçamento do primeiro semestre não foi respeitado. E quem foi que não respeitou? Foi a condução do processo. E aí não é personificar em uma pessoa, foi pessoa A, foi pessoa B. Não, não é isso, gente. É a cultura que é estabelecida. Porque muitas vezes um funcionário faz o quê? O que a linha de comando determina. Determina. Por quê? Porque nós somos funcionários, a gente tem que seguir a linha estratégica de quem está no topo da pirâmide. E o Pedrinho, ele cobra da gente um time competitivo, um time que seja digno do Vasco da Gama, mas dentro de um cenário de responsabilidade. O presidente não aceita que a gente trate o Vasco sem responsabilidade. Então a gente tem que ter responsabilidade. É se acomodar? Não. Mas é ser responsável. Às vezes é ter esse tipo de conversadora. E os resultados vão vir. As mudanças estruturais que o Vasco, em 126 anos, não fez, no mandato do presidente Pedrinho, elas vão acontecer. Bom dia, Marcelo. Aproveitando, falando sobre o jogo de amanhã, queria saber se o Vasco tem alguma preocupação a mais, ou além do que tem normalmente, em questão de segurança, em questão de deslocamento para o estádio, questão de hotel, por tudo que aconteceu aqui em São Januário no jogo de ida, por aquelas notas que vieram que partiram lá do Atlético, o Vasco respondeu, o Pedrinho respondeu. Queria saber se para amanhã tem alguma preocupação a mais, algum cuidado a mais que o Vasco vai ter lá na Liga Arena. Olha, a única situação um pouco fora do tom que aconteceu foi na entrada ali do vestiário. Fora isso, os 2 jogos entre Vasco e Atlético Paranaense no Rio de Janeiro foram jogos de absoluta tranquilidade e normalidade. O Vasco, em momento algum, dificultou a compra de ingressos pela torcida do Atlético Paranaense. O Vasco, em momento algum, teve qualquer empecilho colocado ao staff do Atlético Paranaense para trabalhar no estádio de São Januário. Os jogadores, dentro dos 90 minutos dos 2 clubes, em momento algum, fugiram do que se espera do futebol de alto rendimento. Então a gente está preparado para buscar classificação lá dentro do campo. Essas situações de extracampo, assim, sendo bem honesto, a gente toma as nossas medidas, claro, com responsabilidade, com precaução, mas eu não perco muito tempo com o que eu não controlo, não. Então, questão de segurança, de policiamento, isso cabe à Secretaria de Segurança Pública do Paraná. As questões de operação de jogo, pela legislação brasileira, cabem ao clube mandante. Então, isso é responsabilidade do Atlético Paranaense. E a nossa preocupação maior é o campo. É permitir que os nossos atletas tenham a melhor performance possível, que a nossa logística seja bem feita, que a gente tenha uma tranquilidade de repouso, de alimentação. O nosso foco é esse, é chegar em Curitiba para buscar uma classificação que há muitos anos o Vasco não tem. É chegar numa semifinal de Copa do Brasil. O Atlético conseguiu nos últimos anos, e a gente entende que cada clube tem as suas estratégias também. O Atlético teve a felicidade de ganhar a Copa do Brasil, de ganhar a Sul-Americana. Então o Atlético, nesses últimos 10 anos, está bem acostumado com o roteiro e com a narrativa que ele tem que construir
para buscar sucesso. E o Vasco vai tomar suas medidas também para chegar nesse nível de ter essas conquistas também, que o Vasco tem ao longo da sua história, mas não teve nos últimos 10 anos. Marcelo, bom dia. Oi, Você bom dia. citou aí num trecho a questão do Rafael Paiva, né? Que naquele Sim. primeiro momento vocês falaram, vamos observar ele, que eu acho que é um técnico que a gente pode manter aqui. E até hoje não teve uma oficialização do Vasco. O Rafael Paiva é interino, foi efetivado, apesar de que a gente já trata ele como treinador efetivo do Vasco. Mas aconteceu alguma mudança interna nessa questão do Rafael Paiva? Ele é o técnico que vocês estão fazendo planejamentos futuros com ele para o Vasco? Obrigada. Olha, o Paiva, ele... Quem é que dá o treino, né? O Paiva? Quem escala o time? Quem dá a coletiva? Então, tem muita dúvida de quem é o comandante, né? Não, mas é interino ou efetivado? Ele é o técnico do Vasco, pô. O nome interino, efetivado, ele é o técnico do Vasco. Ele está dando os resultados que a torcida deseja, ele está dando os resultados que a diretoria deseja. Então vamos aproveitar o momento, gente. Vamos aproveitar o momento, entendeu?